Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos retomando então o módulo 5, comportamento, personalidade e formação de hábitos. E hoje nós vamos ver a unidade 2, que tem como tema transtornos de ansiedade. Ponto número 1, base neurobiológica da ansiedade. A ansiedade é uma resposta biológica natural e fundamental para a sobrevivência humana. Ela faz parte do funcionamento normal do cérebro e do organismo. Sua função é preparar o corpo para lidar com situações de ameaça, risco ou incerteza. Quando percebemos um possível perigo, nosso organismo ativa rapidamente mecanismos de defesa. Esse processo permite reagir com mais rapidez e aumentar as chances de sobrevivência. No entanto, quando essa resposta ocorre de forma exagerada, frequente ou desproporcional à situação real, ela pode caracterizar um transtorno de ansiedade. Do ponto de vista neurobiológico, a ansiedade envolve a interação de diversos sistemas cerebrais. Esses sistemas trabalham juntos para detectar ameaças, avaliar riscos e preparar respostas comportamentais. Uma das principais estruturas envolvidas nesse processo é a amígdala cerebral. A amígdala atua como um verdadeiro alarme do cérebro. Ela analisa rapidamente estímulos do ambiente e avalia se representam perigo. Quando a amígdala detecta um possível risco, ela ativa diversas respostas fisiológicas e emocionais. Esse mecanismo é extremamente rápido e muitas vezes ocorre antes mesmo da avaliação racional da situação. Em pessoas com ansiedade elevada, a amígdala pode tornar-se hiperativa. Isso significa que estímulos neutros podem ser interpretados como perigosos. Como consequência, o cérebro reage como se estivesse diante de uma ameaça real. Isso gera respostas intensas de medo ou preocupação. Outra estrutura importante nesse processo é o hipocampo. O hipocampo está relacionado à memória e ao contexto das experiências. Ele ajuda o cérebro a reconhecer se uma situação realmente representa perigo ou não. Quando o hipocampo funciona adequadamente, ele contribui para diferenciar situações seguras de situações ameaçadoras. Entretanto, quando há disfunção nessa estrutura, pode ocorrer generalização do medo. Ou seja, o indivíduo passa a sentir ansiedade em situações que não representam um perigo real. O córtex pré-frontal também desempenha papel fundamental na regulação da ansiedade, especialmente a região chamada córtex pré-frontal ventromedial. Essa área é responsável por avaliar racionalmente as situações. Ela ajuda a controlar e reduzir respostas emocionais exageradas. Em indivíduos ansiosos, essa regulação pré-frontal pode estar reduzida. Isso dificulta o controle dos pensamentos e das reações emocionais. Além dessas estruturas cerebrais, a ansiedade também envolve o sistema nervoso autônomo. Quando ocorre ativação desse sistema, surgem diversos sintomas físicos. Entre eles estão aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e respiração acelerada. Também podem ocorrer sudorese, tremores e tensão muscular. Essas respostas fazem parte do conhecido mecanismo de luta ou fuga. Outro sistema envolvido na ansiedade é o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, conhecido como eixo HPA. Esse sistema regula a resposta hormonal ao estresse. Quando o eixo HPA é ativado, ocorre liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Em situações pontuais, o cortisol ajuda o organismo a lidar com desafios, mas quando seus níveis permanecem elevados por longos períodos, ele pode prejudicar o cérebro.
O excesso de cortisol pode afetar o hipocampo e o córtex pré-frontal. Isso contribui para a manutenção do quadro ansioso. Além dos circuitos cerebrais e dos hormônios, a ansiedade também envolve neurotransmissores. E esses neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Entre os principais neurotransmissores envolvidos na ansiedade estão serotonina, GABA, noradrenalina e dopamina. A serotonina participa da regulação do humor e da estabilidade emocional. Baixos níveis de serotonina estão associados a sintomas ansiosos. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele atua reduzindo a excitabilidade neural. Quando há déficit de GABA, ocorre maior ativação cerebral. Isso favorece estados de tensão e inquietação. A noradrenalina está relacionada ao estado de alerta. Ela aumenta a vigilância diante dos possíveis ameaças. Já a dopamina participa da motivação e da antecipação de eventos. Ela também pode influenciar a percepção de risco. Do ponto de vista cognitivo, a ansiedade também envolve padrões específicos de pensamento. Um deles é o viés de atenção para ameaças. O indivíduo passa a focar excessivamente em estímulos que parecem perigosos. Outro padrão comum são as interpretações catastróficas. Situações neutras são interpretadas como altamente negativas ou ameaçadoras. Esse padrão cognitivo reforça a ativação da amígdala, criando assim um ciclo de retroalimentação entre pensamento e emoção. A ansiedade também pode ser aprendida por condicionamento. Experiências negativas podem associar determinados estímulos a respostas de medo. Com o tempo, essas associações fortalecem circuitos neurais específicos por meio da neuroplasticidade. Do ponto de vista clínico, existem diferentes transtornos de ansiedade. Entre eles, o transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas, transtorno do pânico, ansiedade social. Apesar das diferenças, todos esses transtornos envolvem desequilíbrio entre sistemas emocionais e controle cognitivo. A boa notícia é que esses circuitos cerebrais podem ser modulados. Intervenções terapêuticas ajudam a reorganizar o funcionamento desses sistemas. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais eficazes. Ela ajuda a modificar padrões de pensamento e comportamento. Técnicas de respiração e relaxamento reduzem a ativação fisiológica do corpo. Exercícios físicos também contribuem para regular neurotransmissores e reduzir a ansiedade. Em alguns casos, medicação pode ser indicada para equilibrar a neuroquímica cerebral. Assim, compreender a base neurobiológica da ansiedade permite intervenções mais eficazes e mostra que a ansiedade não é fraqueza, mas um padrão neurobiológico que pode ser modificado. Vamos agora para o tópico 2. Tipos de transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade formam um grupo de condições caracterizadas por medo, apreensão e preocupação excessiva. Eles diferem da ansiedade normal porque são intensos, persistentes e causam prejuízo significativo na vida da pessoa. Cada transtorno apresenta características clínicas específicas, mas todos envolvem desregulação dos sistemas emocionais do cérebro. Do ponto de vista neurobiológico, observa-se frequentemente hiperatividade da amígdala. Ao mesmo tempo, ocorre redução do controle
exercido pelo córtex pré-frontal. Entre os principais transtornos de ansiedade está o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG. No TAG, a pessoa apresenta preocupação constante e excessiva com diversas áreas da vida. Essas preocupações são difíceis de controlar. Geralmente, também aparecem sintomas físicos. Entre eles estão a tensão muscular, fadiga e dificuldade de concentração. O indivíduo permanece em estado de alerta constante, mesmo quando não existe ameaça real. Outro transtorno importante é o transtorno do pânico. Ele é caracterizado por crises súbitas de medo intenso, chamadas ataques de pânico. Essas crises podem incluir sintomas físicos intensos, entre eles taquicardia, falta de ar, tontura e sensação de morte iminente. Após as crises, muitas pessoas desenvolvem medo de ter novos episódios. Esse medo pode gerar comportamentos de evitação. As fobias específicas também fazem parte dos transtornos de ansiedade. Elas envolvem medo intenso e irracional de objetos ou situações específicas. Exemplos comuns incluem medo de altura, medo de animais ou medo de ambientes fechados. Quando a pessoa entra em contato com um estímulo fóbico, ocorre forte reação de ansiedade. Outro transtorno relevante é o transtorno de ansiedade social. Nesse caso, o indivíduo sente medo intenso de situações sociais ou de desempenho. Existe preocupação excessiva com julgamento, críticas ou rejeição. Isso pode levar ao isolamento social. Também pode gerar prejuízo nas relações pessoais e profissionais. Outro quadro é o transtorno de ansiedade de separação. Ele ocorre com maior frequência em crianças, mas também pode aparecer em adultos. Nesse transtorno, existe medo excessivo de se afastar de figuras de apego. Há também o mutismo seletivo, no qual a pessoa não consegue falar em determinadas situações sociais. Embora seja menos comum, ele também está relacionado à ansiedade. Outros transtornos relacionados incluem o transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Hoje, eles possuem classificações próprias, mas mantêm forte relação com mecanismos ansiosos. Todos esses transtornos compartilham sintomas semelhantes. Entre eles, medo excessivo, preocupação constante, tensão e hipervigilância. Também podem surgir sintomas físicos como tremores, sudorese e alterações respiratórias. Do ponto de vista comportamental, é comum o padrão de evitação. A pessoa passa a evitar situações que despertam ansiedade. Embora isso traga alívio momentâneo, acaba reforçando o problema a longo prazo. Do ponto de vista cognitivo, surgem pensamentos catastróficos e antecipação negativa. Esses padrões mantêm a ativação emocional elevada. A intensidade e a duração dos sintomas variam de acordo com o transtorno e com cada indivíduo. Fatores genéticos, ambientais e experiências de vida influenciam o desenvolvimento desses transtornos. Traumas, estresse crônico e aprendizagem de medo são fatores relevantes. A boa notícia é que os transtornos de ansiedade são tratáveis. Intervenções psicoterapêuticas apresentam bons resultados, especialmente a terapia cognitivo-comportamental. Técnicas de exposição ajudam a reduzir o medo e a evitação. Estratégias de regulação emocional auxiliam no controle dos sintomas. Em alguns casos,
o uso de medicação pode ser necessário. A prática de exercícios físicos também contribui para a redução da ansiedade. Técnicas de respiração e relaxamento reduzem a ativação do sistema nervoso autônomo. O suporte social e o desenvolvimento de habilidades emocionais são fatores protetores. A psicoeducação também é fundamental. Ela ajuda o indivíduo a compreender seus sintomas e, assim, conhecer os diferentes tipos de transtornos de ansiedade. Permite intervenções mais eficazes e possibilita que o indivíduo recupere equilíbrio emocional e qualidade de vida. Bem, estamos terminando essa unidade. Nos vemos na unidade 3. Até mais!